Olá, graça e paz, aqui é a pastora Mara Rúbia. Nós estamos no nosso estudo A Mulher e a Edificação da Casa de Deus. Hoje é o nosso segundo dia e eu quero falar com você sobre os princípios da edificação. Porém, cada um veja como edifica. E isso nos mostra a importância do aspecto individual de fazer a obra de Deus. E é por isso que Paulo diz para cada um ver como edifica. E é o que mostra que todos os membros da igreja participam da edificação. E em outras palavras, ele está dizendo: cada mulher veja como edifica. Mas qual tem sido a atitude de algumas mulheres? Mas a verdade é que de todos nós precisamos compreender que todos edificam, seja de uma forma e que os olhos de Deus estão sempre sobre cada um de nós. E o nosso alvo deve ser agradar a Deus, sempre seja em obras, em palavras, em atitudes e no nosso proceder. E o prudente quer dizer que é uma virtude que leva a pessoa a conhecer e a evitar perigos. Alguém que tenha cautela. O prudente, ele é alguém que não corre riscos desnecessários. É alguém responsável, zeloso e que planeja bem antes de fazer qualquer outra coisa. Na parábola das virgens, eram 5 virgens chamadas de prudentes. Porque elas estavam preparadas para o noivo. Na igreja, nós precisamos estar preparados para fazer a obra de Deus, seja em oração, liderando, aconselhando alguém, ou, na verdade, o prudente ele não fica esperando as pessoas servirem às suas necessidades. Ele é alguém que se dispõe a servir. O prudente é aquele que prepara uma palavra para compartilhar. Na reunião ou no discipulado, ele é alguém que ouve os irmãos e não faz colocações impróprias ou que se comporta de forma inconveniente e desagradável. Tudo isso reflete a sua prudência. Ainda que você não veja como alguém prudente, você pode se tornar, porque prudência é algo que se adquire, que se aprende e que também recebemos de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Isso fala no livro de Efésios 1, 3 ao 8. Portanto, assim como a mulher sábia e prudente, ela edifica a casa, e essa mesmo também edifica a casa de Deus. Então, mulheres, a necessidade da gente saber como Deus ama a igreja, como Jesus ama a igreja, né? O marido deve amar a esposa, amar os filhos. E nós mulheres, como mulheres prudentes, o que nós temos que fazer? Aprender a ser uma mulher prudente, assim como as 5 virgens, que eram chamadas de prudentes, né? Mas o que aconteceu com ela? Quando o noivo veio, né? Umas estavam preparadas e as outras não. Nós devemos ser uma mulher que esteja sempre pronta a fazer a obra de Deus, seja na igreja ou seja dentro da nossa casa. E o nosso primeiro ministério é dentro do nosso lar, né? Dentro da nossa casa. Não adianta muitas vezes a gente querer fazer a obra, né? Logo que a gente se converte, a gente quer fazer a obra de Deus. A gente fica cheio do Espírito Santo e a gente acha que para agradar a Deus nós temos que fazer a obra. Mas nós esquecemos de um detalhe muito importante, que a primeira obra que Deus quer fazer é em nós.
Então, nós somos a igreja. Nós precisamos cuidar da nossa igreja, cuidar do nosso templo, né? Cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Aonde nós estivermos bem com o Senhor, aonde nós estivermos bem com a nossa família, aí sim eu posso, né, sair para fazer a obra de Deus. Mas a primeira obra que Deus quer fazer é em nós. Então eu tenho que ser esta mulher prudente, né? A gente viu bem ali o que é prudente. Prudente é uma virtude que leva a pessoa a conhecer e a evitar perigos. É uma pessoa que tem cautela. Então, o que tu vai fazer? Tu vai arrumar problema para ti se tu for sem estar preparado. Então, te prepara primeiro para que Deus possa fazer a grande obra. Amém? Um beijo no teu coração.